Oi, oi, boa tarde para você, boa terça-feira. Terça-feira de filas e de aglomeração em frente a várias agências da Caixa Econômica Federal na capital e em todo o estado. Essas filas que se formaram, e nós temos imagens feitas hoje pela manhã, são de pessoas que estão buscando o auxílio emergencial do governo federal, os R$600 durante a pandemia do novo coronavírus. E também os saques do FGTS que estão liberados. Nas filas, algumas pessoas a gente vê, olha, com máscaras, outras sem proteção, mas o grande problema é a distância mínima de 1,5 m entre cada cliente, que nem sempre é respeitada. E depois que as agências abrem, o tumulto, a aglomeração fica ainda maior, é inevitável. E olha que teve gente que chegou bem cedo. Não tinha ninguém ainda. E tô aqui na luta. E eu perdi meu cartão cidadão, vou ter que fazer outro de novo para poder eles depositar na minha conta. Eu vim com a minha mãe para me ver aqui como é que tá esse negócio do auxílio dela, que ela tem que cadastro do CRAS, trem assim, né? E era para ter caído na quinta-feira, né? E até hoje, que eu saiba, né? Aqui até hoje ninguém recebeu ainda não. Você liga lá, você manda a mensagem, aí você vê lá, é auxílio e análise ainda. Não tem nada decretado, nada para... ninguém confirma nada. Então, o Lindomar tem razão porque nem todos os saques ainda foram liberados. Na verdade, os pagamentos tem uma parte a partir dessa terça-feira. Para quem usou o aplicativo da Caixa ou o site, só na próxima quinta-feira, dia 16, e os saques em dinheiro. A Caixa ontem liberou um novo calendário, que começa a partir do dia 27, e aí é conforme o mês de nascimento. Para os nascidos em janeiro e fevereiro, dia 27. Para os nascidos em março e abril, dia 28. Em maio e junho, dia 29. Em julho e agosto, a partir do dia 30. Os demais só no mês de maio. E a Caixa Econômica informou que os clientes serão atendidos presencialmente são aqueles que precisam de saque sem cartão, de fazer o desbloqueio de senha e de cartão, além de contas. Os demais serviços, gente, estão sendo atendidos pelo 0800 726 8068. É esse número aqui, ó, 0800 726 8068. Então é só ligar para ter esse atendimento. E em Cáceres, a situação é muito parecida de aglomeração, viu? Até a polícia foi chamada para dispersar o tumulto em frente à agência bancária. E o prefeito determinou uma multa ainda, multa a estabelecimentos comerciais que não disponibilizarem máscaras a todos os clientes. Nós editamos um decreto ontem proibindo você, população, proibindo você, cidadão, de entrar nos bancos, nas casas lotéricas, nos cartórios, na prefeitura, nos órgãos públicos e no comércio sem máscara. Isso é uma medida que vai proteger você e quem está próximo de você também. A multa é de 1 salário mínimo por pessoa flagrada, entrando no comércio, em bancos, em casas lotéricas sem máscara, e em caso de reincidência sobe para 2 salários mínimos. Por lá, em Cáceres, o comércio está funcionando normalmente, por isso esse decreto sendo um pouco mais rígido. Outros municípios já flexibilizaram os decretos. Em Tangará da Serra, a partir de hoje, lojas e salões de beleza podem abrir as portas. Em Juína, a venda de produtos da agricultura familiar fica permitida no espaço da feira municipal, com no máximo 20 bancas. A Prefeitura de Sinop já liberou o funcionamento do comércio em geral desde a semana passada. E em Várzea Grande também. Em Várzea Grande, a Defensoria Pública entrou com uma ação contra a Prefeitura para tentar suspender essa autorização. Para o órgão, a medida deu margem a uma grande aglomeração de pessoas nas ruas, sem equipamentos de proteção individual. Lembrando que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão defende a responsabilização dos gestores dos municípios que descumprirem as orientações, seja do Ministério da Saúde ou da Organização Mundial da Saúde, e que a flexibilização pode se dar, mas ela deve estar condicionada à garantia de que o sistema de saúde esteja estruturado para atender ao pico da demanda.
Bom, em resposta, o Comitê de Enfrentamento de Várzea Grande diz que vai endurecer na fiscalização, principalmente a bancos, lojas e casas lotéricas, para que respeitem as determinações da Organização Mundial de Saúde. As empresas estão sendo notificadas esta semana, essas notificações vão até a próxima sexta-feira e depois, na semana que vem, começam a ser multadas se não se adequarem. Mais servidores e mais fiscais também vão atuar em conjunto com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, a Vigilância Sanitária em todas as regiões da cidade. Bom, enquanto isso, pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso alertam sobre a importância de se manter as medidas de distanciamento social no estado, apesar desse relaxamento de alguns municípios. O Instituto de Saúde Coletiva fez uma pesquisa que afirma que o isolamento é a principal medida para evitar a rápida disseminação da Covid-19 e explica o porquê. Em Mato Grosso, essa taxa de incidência era de 1,7 casos no sábado, dia 4 de abril. No dia 8 de abril, essa taxa foi para 2,5 casos. Em Cuiabá, essa taxa é ainda maior, inclusive mais elevada que a do Brasil. No sábado, do dia 4 de abril, era de 5,4 casos para cada 100 mil habitantes na capital, passando no dia 8 para 8,1 casos para cada 100 mil habitantes em Cuiabá, ou residentes em Cuiabá. Um outro fato que chama atenção é a distribuição dos casos por faixa etária. Cerca de 42% dos casos estão concentrados entre 40 e 49 anos. E na idade que é o grupo de riscos idosos, nos idosos, em torno de 6% dos casos. Não são somente os idosos acometidos, eles são o grupo de risco no sentido de agravamento da doença, mas temos populações importantes, no caso, população em idade produtiva, de 40 a 49 anos, e a grande maioria de casos concentrados nessa faixa etária. O risco ainda é grande, né? Outra pesquisadora que faz parte da equipe explica que o objetivo é preservar a capacidade de atendimento por mais tempo nas unidades de saúde, já que a pandemia tem esse efeito de atacar o próprio sistema de saúde. Para melhorarmos essa capacidade instalada, a gente precisa diminuir a velocidade com que novos casos surgem. Portanto, com base nisso, a única coisa que nós temos hoje como medida de controle para essa doença é o distanciamento físico. Apenas o distanciamento físico, ou chamado isolamento social, é capaz, é efetivo para diminuir a disseminação da doença na população, nos seus diversos grupos, né? Não só apenas nos grupos chamados grupos de risco, porque nós sabemos que temos esses grupos que têm maior probabilidade de apresentar o agravamento dos sintomas, mas não são apenas eles que nós precisamos nos preocupar. Nós precisamos nos preocupar com a disseminação na população em geral, porque mesmo aqueles que são assintomáticos transmitem a doença para outras pessoas. Então, para controlar a doença, a gente precisa, nós precisamos nos responsabilizar pelo controle da disseminação. É isso que falam os pesquisadores, né? Agora, olha só essa notícia. Em Lucas do Rio Verde, uma mulher foi assassinada a facadas nessa segunda-feira. Márcio Silva Soares matou a ex-namorada dele, Isabel Cristina Zuanazzi. A mãe do suspeito também foi agredida pelo filho. Márcio foi preso e o caso está sendo tratado como feminicídio. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Casos de violência contra a mulher não param em Mato Grosso neste período de isolamento social. Por isso, a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, em Cuiabá, criou um canal de atendimento psicológico por telefone para as vítimas. A Delegacia da Mulher está aqui para te apoiar nesse momento. Por quê? Porque isso é só um processo iniciando. Então, nós estaremos te apoiando e oferecendo a essa mulher todo o suporte emocional que ela precisa para ela poder, então, cumprir todo esse trâmite processual que é necessário para o rompimento dessa violência. Por isso, a necessidade dessa escuta ativa, a necessidade desse acolhimento que é feito com uma psicóloga profissional da Delegacia da Mulher que está ali pronta a ouvir. Eu estou fazendo um atendimento pelo telefone, através do WhatsApp, e está sendo muito gratificante esse trabalho e
eu vou estar esperando você lá, tá? O atendimento é feito pelo número 659-9973-4796. 659-9973-4796. E você pode fazer ligações, mandar mensagens, seja de texto, áudios, vídeos, fotos, aquilo que você precisar para pedir ajuda e também para ter o atendimento psicológico. Todas essas mensagens passam pela delegada e passam pela psicóloga. É uma forma de tentar amenizar essa falta de atendimento presencial direto na delegacia. O telefone tá aí, já deixa salvo no seu smartphone, compartilhe para quem você acha que possa precisar. Bom, e o Jornal da Tarde fica por aqui. Você já sabe que outras notícias tem no nosso portal, no Play Agora e no leiagora.com.br. No nosso canal no YouTube você assiste a todo o material audiovisual e também tem mais informações nas nossas redes sociais. A gente se vê. Boa terça!